na segunda perashá do livro do Shemot, Vaierá. A segunda, né? A primeira foi Shemot, e então a gente vai agora para a segunda fase do livro Shemot, que é Vaierá, e é a etapa que o povo de Israel, o Am Israel, está no Egito. É uma segunda oportunidade, já que falei, não falei uma coisa bem interessante. Rabino Kook, Tzvi Kook, o filho do Rabino Abraham Yitzhak Kook, ele falava uma coisa bem interessante, né? Essas perashiot, elas têm parejas, como se fala em espanhol. Como é que é parejas em espanhol? Em português, como é que é? Casais, né? Essas perashiot, todas elas no livro Shemot têm casais. Então, a gente vai falar uma coisa bem interessante, que a perashá Shemot e a perashá Vaierá, ele falava dessa seguinte forma. Ele falava que era Pessa, era a perashá da escravidão, era a perashá que começa o povo ficar escravo, na perashá de Shemot, e depois vai ver um Moshe Rabbeinu ir ao faraó, né, em hebraico, faraó, ele vai lá pedir para que o povo saia, né? Então, a gente vai ver que isso vai relembrar a escravidão. Então, é uma comparação que a gente vai ver que depois vai ter a perashá Bo e Vaishlá, são perashá da saída do Egito. E depois da perashá Bo e Vaishlá, que é a saída do povo do Egito, a gente vai ver a perashá Itró e a perashá Mishpatim, Vaishlá. Só um pouquinho. A gente vai ver duas perashiot, Vaishlá, que significa a perashá, que vai ter Bo e Vaishlá, que são uma Tantorá, tá? E a gente vai ver também a perashá, que é Itró e Mishpatim, que vai simbolizar a entrega da Torá. Vamos falar um pouquinho mais interessante sobre isso. A perashá Shemot Vaierá é a escravidão. E essa representa uma festa que é muito interessante, eu vou ensinar para vocês. E ela representa essas três parashiot que a gente falou, na verdade, né, essas parashiot que eu falei agora, em casais, ela vai estar somadas como Shemot Vaierá, que representa a festa de Pessa, a Haggadah de Pessa, baseada nessas perashiot, que vai falar Shemot e Vaierá, que é a insistência de Moshe para tirar o povo do Egito, né? Um faraó, é a saída do Egito. E aí depois a gente vai ter a perashá Bo, que é e Vaishlá, que é a saída, literalmente, do povo do Egito. O Mar Vermelho, o mar vai se abrir, o povo de Israel vai cruzar. E a última, as perashiot, né? Na verdade, tem mais a outra, mas a gente vai ver que vai representar o Itró e Mishpatim, vai falar das perashiot do entrega da Torá, do Matan Torá no Ar Sinai, no Monte Sinai. É interessante, quem falava isso era o Rabino Tzevia Yehuda Kook, né? O filho do Rabino Abraham Yitzhak Kook, Zichron Libraha, que é um dos grandes fundadores da Yeshiva Merkaz Harav, que é lá em Kiryat Moshe, onde eu passei um tempo estudando também, tanto no Aromei como no Merkaz Harav. Então a gente ia sempre estudar nessas grandes yeshivas lá em Jerusalém. Quem estiver em Jerusalém tem a oportunidade de ver onde era esse local. Como eu falei, Shemot e Vaierá são consideradas a festa de Pessa, né? Que relata toda a saída do povo de Israel do Egito. E a gente vai ver a perashá
do Yitro e de Mishpatim vai relatar a festa de Shavuot, Matan Torá, né? E a última, a gente vai estar literalmente vendo que as 5 últimas perashot, da metade, que vai ter uma perashá dessas 5 últimas, né? Depois dessas perashot que a gente falou, vai ter mais 5, que vai se combinar com o livro de Shemot, que é perashá Kitzá. Vai falar do Retaegen, do bezerro de ouro, o pecado do bezerro de ouro, que vai relembrar, também vai falar também da construção do Mishkan. Mishkan em hebraico é do tabernáculo. E isso, tabernáculo, significa uma sukkah, uma tenda, e vai simbolizar também a festa de Sukkot, das cabanas, né? O tabernáculo era todo montado e desmontado. Então, a sukkah é montada e desmontada no Hag Sukkah. Então, essa comparação é muito interessante, mas a gente está agora na Torá relembrando o Hag Pesach, né? Todo o milagre que aconteceu no período, né, da saída do Egito. Quando começa em Shemot, Moshe Rabbeinu vai ser chamado para ser o Shelia. Shelia é o enviado, não é qualquer Shelia, mas um Shelia muito especial do povo de Israel para liderar a saída do povo de Israel para a terra de Israel. A gente vai passar no deserto, vai acontecer uma longa caminhada para que a gente possa chegar à terra de Israel, né? Eretz Canaã ou Eretz Israel. Como eu falei, tem um conceito muito interessante. O grande rabino Ari Hakadosh, o Arizal, ele falava que a palavra peça está composta com 2 palavras. Peça, né? Claro que não estamos fazendo a tradução ao pé da letra, né? Porém, o que significa a palavra peça né, a gente vai ver Lifshoa Yah, né, significa a Kadosh Baruch Hu passou pelas casas do povo de Israel, né, e salvou os primogênitos na última das 10 pragas que que a gente vai ver, começa essa semana, as últimas 10 pragas, né? Então, a gente conhece que a palavra peça é saltou. Mas o Arizal Kadosh, ele não está falando dessa tradução. Ele está falando da palavra peça, significa pensar. Né? P é boca, sa vem do verbo em hebraico, sihá. Sihá é conversação, palavra. Né? Então, o Hag Pesach é a festa onde se manifesta a boca que começou a falar, né? E aí eu vou entrar mais um pouquinho nisso, e a gente vai falar também da questão da Geulah, da redenção do povo de Israel. A boca de Am Israel, o povo de Israel, quando saiu do Egito, aprendeu a falar. E aí a gente vai ver, no Egito, todo o povo de Israel, Bnei Israel, estava mudo. E a gente vai ver que o povo de Israel não sabia falar. Temos um passuque na Perashá da semana passada, quando começou a escravidão, os decretos ruins do faraó, e a Torá diz, no livro de Shemot, no capítulo 2, 23, sucedeu que durante a morte do faraó, pai do faraó, que os filhos de Israel gemeram pelo trabalho e clamaram. Ou seja, eles gemeram e clamaram. Eles não falavam, eles choravam, eles se queixavam. O trabalho é árduo, a gente tem muito trabalho, mas eles não falavam, eles não diziam. E aí, os gemidos, né? Os gemidos e o clamor desse povo
as murmuras subiu até Kadosh Baruch Hu. E a Kadosh Baruch Hu lembrou do pacto de Abraham, Yitzhak e Jacob. E aí, o que fez? Ou seja, o povo de Israel não falava, eles só choravam e se queixavam. Uma relação que o faraó pode ser conhecido como outra coisa. Olha como é que era conhecido o faraó. Perá. Pocamá. Perá. Então, a gente vai ver que começa a configurar no capítulo 3 do livro de Shemot. Hashem revela que a sarça ardente, né? E aí ele vai se revelar na sarça ardente. Moshe Rabbeinu vai estar lá. Ele vai dizer: cobre tua cabeça, você está no lugar sagrado, tira a sandália dos pés, né? A gente vai ver todo esse lindo passuque que está na Torá. Mas Deus vai falar o seguinte: olha, Moshe querido, Moishe, queridos, chegou no meu conhecimento o clamor do povo de Israel. E chegou a mim. Ou seja, todo o tempo a gente vai ver que Hashem escuta o clamor, os gemidos, mas ele não escuta uma palavra. Não há nenhuma palavra do povo de Israel. Quando a gente vai ver que uma pessoa que está doente, ou ela está com uma febre muito alta, ou ela está inconsciente, já pensou aquela pessoa que está com uma febre muito alta, então ela começa a gemer, ela começa a chorar, ela não tem o psicológico de falar, às vezes grita, ai, 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 ai. Então, a gente vai entender o nível do povo de Israel. Am Israel, Bnei Israel, estava no Egito. E aí a palavra, ou seja, Hashem vai falar, Moshe Rabbeinu, para entender uma expressão que a palavra vale muito. E logo Hashem vai dizer a Moshe Rabbeinu: olha, tu vai fazer a minha shilichut. Vai fazer a minha shilichut, vai ser meu enviado para tirar o povo de Israel do Egito, do Mitzrayim. E disse Hashem a Moshe: eu não. Vai acontecer, vai falar, Moshe Rabbeinu vai falar uma coisa. Moshe Rabbeinu não era político, mas ele dizia: eu não sei falar. Eu não posso falar. Não posso falar. E aí, a palavra de Moshe, né? Moshe não era um político, como eu falei. Ele prometia algo e não cumpria. Simplesmente ele disse: eu não posso falar. Eu não tenho como falar. Né? Estamos falando de um povo que não sabe falar. Comecei essa perachá falando de um povo, Bnei Israel, que gemia e chorava e não sabia falar. E aí agora a gente vai ver um homem, Deus escolhe para ser Shelia, para tirar o Bnei Israel do Mitzrayim, e diz: olha, desculpa, eu não sei falar. E a gente vai questionar isso. Por que Moshe não sabia falar? Porque Moshe não sabia falar, aí a gente vai falar onde ele vivia. Quem era Moshe? Ele foi, a gente vai saber que Bátia, eu sempre falo nas minhas aulas, Bátia era filha de Faraó. Ela vai tirar Moshe Rabbeinu do Egito, do Nilo, e vai fazer esse menino crescer, ter a melhor educação, os melhores, ser uma pessoa política, falar como deve falar, nas melhores situações. Então já está dizendo: não, é porque aqui, calma. A gente vai ver que Moshe Rabbeinu falava muito bem. Ele
em Harvard, que na época do Egito. Ele estudou com os melhores professores de matemática, com os melhores professores de francês. Na época não era francês, mas era egípcio. Era astrologia. Então ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele era altamente qualificado para ser uma educação de um faraó ou de um príncipe. Mas muitos anos Moshe Rabbeinu saiu do Egito. Ele matou uma pessoa. Ele não foi com 40, ele foi com quase 20 anos, 18 anos. Ele vai embora. Ele vai deixar o Egito. Eu acho que ele foi para Cush, tem outra unidade, acho que ele foi direto a Midian. Mas Moshe Rabbeinu era jovem. E nunca mais falou egípcio. É sabido, tá, gente? Eu vejo muito em Israel, pessoas que moram 40 anos, 30 anos. Eu moro muitos anos em Israel, 15 anos. Às vezes me falta português. Às vezes eu falo, tem palavras que eu não consigo falar. Pô, a gente, quando fala um idioma, a gente vai aprender esse idioma. Eu falo português, estou falando agora, vim para Portugal, meu português melhorou muito, mas se eu vou voltar para Israel, meu dia a dia vai ser só hebraico ou inglês. Se eu não pratico português, se eu não dou aulas em português, vai ficar mais difícil. Agora imagina um homem que sai com quase 20 anos, vamos botar isso, é menos, e vai passar essa aventura de quase 20 anos ou mais. Ele tinha 80 anos, ou seja, dos 80, ele passa quantos anos fora? 60. 60, ele não lembra mais do Egito. O Egito não faz. Da realidade daquele pastor, daquela pessoa que cuidava de ovelhas em Midian. Então, o Xerabeno disse, olha, eu não posso falar, né? Uma das pistas, eu não consigo falar. O que ele vai falar com o faraó? Em Yiddish? Ou em inglês, em ladino, ou inglês? Né? Vai falar com o faraó isso? Moshe alegou, é algo legítimo, né? Eu fui sair de lá pequeno, não consigo falar Halabi, saí pequeno. Hoje eu tenho 80 anos, a realidade é outra. Eu consigo falar ali lá. Mas será? Vou fazer uma pergunta para você. Será que Moshe Rabbeinu não podia pedir para Deus um pão de egípcio? Né? Um curso expresso, né? Diz, ó, eu passo lá 6 meses estudando, assim lá Israel, o pão ivrit, o pão egípcio. Aí lá eu aprendo a falar correto. Ou não, melhor. Pedir para Deus ele falar egípcio novamente. Mas aí, agora eu vou te falar uma outra opinião que existe no Midrash, que diz que porque Moshe era gago. Tá? Ele chegou na casa, no castelo de Bat-Yam, do faraó, da filha de faraó, Bat-Yam, e o faraó tinha conselheiros, esses conselheiros viu que aquele menino era especial. Ele viu, esses conselheiros mesmo fez uma bruxaria e descobriu que nasceu um Mashiach, um Salvador, o Redentor daquele povo, daquela geração. E poderia ser aquele menino. Ele estava errado? Não. Então, fizeram um teste, botaram uma mesa, e essa mesa tinha ouro, as joias, que era a coroa do faraó, e ali tinha, do outro lado, carvão. Então, botou essa criança para andar, e essa criança foi andando, ele foi direto no ouro, né? Quando chegou lá para pegar o ouro, o anjo bateu na mão dele e direto foi para o carvão. Ele pegou o carvão e engoliu e danificou
a língua e as cordas vocais. Esse midrash é muito popular, todo mundo conhece. Vocês não estão conhecendo, a gente vai ver que esse midrash é o que fala. Porém, a pergunta é, ele é gago. Por que Moshe Rabbeinu não pediu? Ele está cara a cara. Panim vê panim. Hashem, faz eu ficar curado. Está vendo? Está falando com ele. Moshe poderia pedir algo assim. Para eu poder falar com o Faraó. E aí fazer o teu serviço, o teu shlichut. E cura aí, Hashem. Aí quem responde essa resposta, essa pergunta, é nada mais, nada menos que Rambam. Rambam vai dizer, ele vai responder, porque ele não fez tefilá. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer milagres. Hashem, a gente às vezes não abre a boca. Espera que o milagre vai cair do céu. Né? Moshe Rabbeinu não, naquele altura, momento, ele não vai fazer tefilá. Porque se ele fizesse tefilá, pela força de Moshe, ele já era curado. Mas eu pergunto, Moshe queria ir ao Faraó? Quantas vezes Moshe Rabbeinu vai discutir com o Kadosh Baruch Hu? 20 vezes. Ele vai brigar com o Moshe. Não, porque eu... Né? Porque ele não pediu nessas... Me cura. E aí fica tudo fácil. Ou seja, não tem nada de graça aqui, não. É só pedir. Né? E aí a Hashem daria cura para ele poder fazer o trabalho dele. Mas no final, a gente vai ver na própria Perashá que a Hashem ele não pede, mas a Hashem vai dar um tipo. E a gente também, muitas vezes, às vezes não pede, Deus, com sua misericórdia, Rahamim, ele vai dar meios para que a gente possa chegar a uma cura. Ele vai dizer a Moshe, olha, Moshe, você eu vou colocar palavras na sua boca. E quem vai colocar, no caso, Hashem vai dar palavras para ele, vai botar conhecimento para ele falar, mas ele ainda está mudo. Como é que ele vai botar palavras? Hashem vai botar palavras e o Moshe Rabbeinu ainda é mudo, gago. Interessante entender que Hashem coloca palavras na boca de uma pessoa. Como é que Hashem vai botar palavras? Você coloca palavras na nossa boca, mas como é que ele vai colocar palavras na boca de um mudo? O mudo não fala. Né? Isso não se põe. Uma pessoa, quando nasce muda, ela não vai falar. Tá certo, a fonologia, o trabalho, o exercício, mas é muito difícil uma pessoa muda voltar a falar. Não fala. Rambam explica, olha, novamente explica que quando uma pessoa tira algo de uma outra pessoa, né? Quando uma pessoa tira algo, quer prejudicar a pessoa, quer fazer alguma coisa ruim para a pessoa, roubar a pessoa, é tirar, tá? Hashem coloca em boca daquela pessoa que está sendo assaltada, está sendo roubada. E aquela pessoa que roubou, tá? Ou aquela pessoa que fez o mal, Deus vai fazer aquela pessoa pagar. Ou nessa vida, ou na vida ruim. E aí a Kabbalah fala, pode ser doenças,
faça shalom, ou sofrimentos, percas, geralmente paga aqui nesse mundo, bate o carro, seja, acontece alguma coisa porque a pessoa não fez techuvá, e geralmente quando a pessoa não faz techuvá, ela acha que Deus, ela está certa, ela vai para a sinagoga, ela reza, ela bota tefilim, mas ela fez um mal para o próximo. Então, quando ela faz um mal para o próximo, ela acha, porque ela está botando o tefilim, vai abonar a situação dela. Não. Mitzvah Maaseh é uma mitzvah, preceito positivo, a gente é obrigado a fazer. Isso não quer dizer troca, bem, né? Como é que se fala? Situação, eu dou, dá lá, dá cá, seria essa expressão. Não. Habib, se você fez uma coisa errada para o teu próximo, você tem que ver o teu próximo. Olha, eu errei, eu roubei você, tem que voltar o dinheiro e pedir perdão. Se você não faz isso, você tem ônus, você tem um castigo. Aí a discussão você vai receber aqui, tá coisa muito grande, você vai receber na vida na vida você vai pagar, não consegue cumprir a sua missão, o seu tipo nesse mundo, e acaba sofrendo. Aí, ó, é essa a situação. Então, como eu falei, a Hashem, quando alguém tira algo, a Hashem vai colocar em dobro. Isso significa também de fazer uma pessoa mudar. Uma pessoa que não pode falar, é como uma pessoa que não pode falar, é como uma pessoa que apagou a luz. Ela apagou, ela está desligada. Ela está na escuridão. Falamos por quê? Por que eu falei que por que a gente não fala porque faltou a luz? Ou porque a gente fala o correto, apagou a luz. Faltou a luz é como a gente não é o nosso controle, né? É a companhia. Ou um poste caiu, está chovendo, quebrou um fio, um arame, que seja, faltou a luz. Mas eu decido quando eu quero luz, quando eu apago a luz. Gente, escuridão não se faz. Nós tiramos a escuridão, apagamos a escuridão ou acendemos quando queremos luz. Tiramos a luz. A gente diz aqui que vai ajudar Moshe Rabbeinu a falar. Dizer que vai dar capacidade das palavras, ele vai orientar. Olha, essa missão, essa shlichut, não é só tua, tu não está sozinho. Eu estou contigo. Tu vais tirar o povo de Israel do gemido e do clamor. Isso vai aparecer na perashá anterior, que a gente viu, Shemot. A Hashem disse que vai tirar o povo do Egito e vai levar para vai tirar o povo da Galu e vai trazer a Geulá. A Geulá. E ele vai falar com o povo. O Xerabeno vai falar com o povo. Ei, chegou a hora! Não, eu vou tirar vocês. A Hashem me mandou para tirar vocês do Egito para Geulá. Agora imagina, cabeça de Moshe. O pessoal lá tá lá apanhando, chicotada, fazendo tijolo, né? Aí aparece um louco dizendo: oi, hello, eu sou o Salvador. Vai escutar. Sai daqui, louco. Sai daqui. Toda a cabeça está cheia de coisa. Ele está tão envolvido com esse mundo, a gente não vai escutar as coisas espirituais. Eu pergunto para vocês, o povo de Israel está preparado hoje para receber a Geulá?
Não, por quê? Ele está interessado em dinheiro, é interessado em fazer coisas, construir, fazer coisas. Está lá com um tijolo. Ele não tem cabeça para isso. Ele está em que nível? O nível, como os nossos sábios falam, que é o 59 graus, perdão, 49 graus do mal, de impureza. Dizem os nossos sábios, se chegasse a 50, acabou. Acabou o pacto de Abraão, acabou o pacto de Jacó, perdão, o pacto de Isaac, acabou o pacto de Jacó. Oi, velho, Deus nos livre. A gente estava nesse nível. E diz que é o nível de animal. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Outra vez, por isso a gente também vai ter uma festa chamada Homer, que vai ter 49 a contagem, para elevação. A gente vai ver isso. O povo não estava esperado. A gente está na galuta, a gente está na diáspora, a gente está envolvido nesse mundo macê, nessa materialismo, dinheiro. Ah, tem dinheiro aqui, eu vou me meter ali que eu vou ganhar dinheiro para o meu bem-estar. Quanto mais dinheiro a gente quer. Né? É verdade? Então o povo não queria. E o Moshe Rabbeinu foi falar com Hashem. Disse, olha, eu falo, mas ninguém me escuta. O que Hashem vai falar? Dizer assim, olha, você vai falar, vamos falar com a pessoa que está fazendo o povo não escutar. Quem era? Faraó. Moshe Rabbeinu vai sair dali depois que conversa com Hashem, direto com o Faraó. O povo estava ali, no tijolo, na palha. Ele não pensava. O nível dele é muito baixo, aquele povo. E mais tarde, agora, mais um pouquinho mais, a gente vai falar do nível desse povo. Como é que eles estavam? Hashem fala, o povo não tem como escutar, porque eles estavam trabalhando, eles não tinham tempo. E a gente vai falar direto com o Faraó. Olha, libera o meu povo. Let my people go. Né? Então, Moshe fala com a Kadosh Baruch Hu. Quando ele vai falar com o Kadosh Baruch Hu, ele vai falar, Hashem, eu não consigo falar. Ele vai usar um conceito hebraico, que é muito interessante, a gente vai aprender hoje, Arel. Esse conceito, a gente usa, como eu sou Moel, a gente usa muito esse conceito, que é usado no Brit Milá. Essa palavra é conectada com olá, a pele que vai cobrir o prepúcio. A clipota, como se fosse uma pele que vai cobrir o prepúcio. E esse conceito, quando Moshe vai falar isso, quer dizer, Moshe já nasceu e cercou. Peraí, Rabino, Moshe nasceu e circunciso. O que está acontecendo? Moshe está falando que ele é circunciso? Não! Ele está falando que ele está oculto. Que ele fala para o faraó e para todo mundo não consegue se falar. A boca dele precisa fazer um Brit Milá. Abrir os lábios. Para ele conseguir falar e mandar a mensagem que o Kadosh Baruch Hu quer para falar para Bnei Israel e para o faraó. Essa hora lá, era bem que precisava fazer um Brit Milá na boca. Depois, a gente vai ver que o enredo da Torá vai mudar. E era uma coisa que eu queria, né, eu escutei e vi, vai falar alguma coisa bem interessante. O enredo da Torá dessa Perashá vai dar a seguir cenas do próximo capítulo. E aí a Torá vai começar a falar da genealogia de Moshe. Da onde Moshe é? O pedigree dele, da linhagem dele. Quem é Moshe Rabbeinu? O
Então, eu vou falar uma coisa. Hoje em dia, a gente vive numa geração que alguns pensadores, alguns teólogos, a sociedade moderna fala que a pessoa pode ser solteira e pai solteiro, ou mãe solteira, ou vice-versa, duas mães, dois pais. Agora vem dizer uma coisa bem interessante. O princípio, papai e mamãe e os filhos. A família. Rabino, você está sendo machista ou xenofóbico ou preconceituoso com GLT? Não, não é isso. O Rabino está tentando dizer princípio da família é papai e mamãe e os filhos. E está na Torá. Aceitando ou não aceitando. Isso está desde a criação do homem. Não existe esse tipo, não vai conseguir, a gente não vai ver na Torá nenhum conceito desse. A gente vai ver que a família de Moshe, na Torá vai falar, Jacob tem Shimon, Shimon Levi, aí Levi vai ter Amram, Amram vai ter 3 filhos. Quem são esses 3 filhos? Miriam, Aaron e Moshe. Né? E vai entrar naquele conceito que a gente vai ver. Moshe está lá, aquela negociação com Deus. Eu não sei falar, está tendo problema, eu vou lá com o povo não me escuta. Eu vou com o faraó, também não me escuta. Aqui que eu achei, fala, opa, alas, vamos acabar com isso. Moshe, agora vai ser Moshe ve Aaron. Vai falar com o faraó agora. Tem uma coisa bem interessante. O Torá vai falar na sua literatura em hebraico, na sua forma, que vai chamar Arão como Leviaterra. Teu profeta. Arão vai ser como teu profeta. Essa é a tradução literal. Leviaterra. Peraí, gente. Moshe, Rabeno, o maior dos profetas não seria Moisés? Porque agora que o irmão, que é um Cohen, é um sacerdote, vai ser o profeta de Moshe. Gente, é um conceito da Torá, tá? Não é quer dizer que Arão era o maior profeta, que seria o profeta de Moisés. Não, não. A palavra nevoar significa tradutor. O Navi, o profeta, ele vai interpretar as coisas de Hashem e vai passar para a população. Na verdade, a gente vai ver que Moisés ia falar a Arão e Arão vai interpretar para Faraó. Tá bom? Então a gente aprendeu um conceito novo para o Hashem. Moshe Rabbeinu, ele seria essa pessoa que vai, né, aqui ficou a profissão, né, de Arão. Ele vai ser, no período da saída do Egito, o intérprete de Moisés, para a saída do Egito. Mas eu vou falar outra coisa. Moisés era mudo. Moisés, isso tudo era muito fácil, né? Ele só podia botar um chip na cabeça de Moshe, ou fazer um tarimpom, um tefilá, pronto, ele acabou, já falava egípcio fluente, né? Mas ele poderia ter pedido uma tefilá e ele curar a língua queimada. Mas isso não aconteceu. Como no final, Hashem vai ensinar Moshe a falar. A gente vai ver que no começo, 20 vezes Moshe está lá, eu não sei falar, interpreta. Mas se você for ver o livro de Shemot, toda a Torá,
Quem mais falou? Moshe. Ele ficou curado? Nenhum lugar da Torá está dizendo que Moshe Rabbeinu ficou curado. A sua gaguez. Nenhum lado. Mas tem uma pista de um grande sábio da Torá, chamado Maral de Praga. Maral de Praga, que a gente chama em hebraico, Moshe Rabbeinu tinha todas as características. Ele era o homem mais humilde da face da terra. Dizem que ele era um homem que tinha mais fortaleza, mais vigor. Era o homem mais forte. Diz que ele levantava o Mishkan sozinho. Ele não sentia peso. Era um homem completo no seu caráter. Tudo. Mas, aí o Maral de Praga fala, mas como que Moshe Rabbeinu não conseguia falar? Não saber falar, não dá sentido a um homem completo como era Moshe. Ela fala que Moshe falou pé al pé, boca a boca. Boca a boca. Com Hashem. Então, quando Hashem falava, Hashem, como é que Moshe falava então? Peraí, desculpa, mas faça a pergunta, senhores. Como é que Moshe falava boca a boca com Hashem? Ele falava Hashem, pô. Era gago. Era assim que Deus falava, Moshe Rabbeinu falava? Pé al pé, aiwa. É isso, né? Como pode ser Moshe? Não é Loish Devarim, não é um homem de palavras, né? Uma pessoa. Eu vou falar agora uma coisa muito séria e talvez vocês nunca vão esquecer. Até os 120 anos. Uma pessoa manifesta a sua humanidade através pelos meios das palavras. Isso faz a grande diferença entre o homem e o animal. Os animais. Os animais não falam. Naquele momento, Benei Israel, o povo de Israel, estava no Egito, eles eram comparados com animais. O único que podia fazer é gemer, gritar e chorar. Aí a gente pode até entender Benei Israel. Não podia ter capacidade de falar. Só gemer e clamar. Moshe Rabbeinu tinha 80 anos, maduro, um profeta de Hashem. Ele podia cumprir perfeitamente essa shlichut. Mas o importante da história, que era mais importante da história do povo de Israel, né? Mas não podia manifestar suas palavras com sua própria força. Que frustração. Não há uma força que não seja espiritual. Não há uma força mais material que não seja a boca e a língua. Vamos entender por quê. O homem tem sentidos ativos e passivos. Vamos entender isso. Quais são os sentidos ativos e passivos do homem? Respiração passiva. Nos membros, a gente vai ver os ouvidos e os olhos. Ou seja, quando você acorda, você acordou para escutar, você vai fazer assim, ó. Opa, liguei, agora estou escutando. Eu vou dormir, eu vou girar assim, desliguei, agora não escuto mais nada. De fato, a gente só enxerga quando abre os olhos.
Mas você não precisa ligar automaticamente um botão para desligar. A gente não é robô. Então, isso é algo passivo. Automaticamente, querendo ou não, até dormindo a gente escuta. E até dormindo a gente vê. Sabe? Até a minha avózinha, quando eu ia pegar o chocolate na cozinha, ela via tudo. Escutava tudo. Quando eu via nos passinhos assim para saltar a geladeira de madrugada. Mas o homem não precisa ligar nada para escutar ou para ouvir. Ele já... A única coisa que ele precisa abrir os olhos. Ele não precisa, como eu falei, balançar a orelha ou fazer alguma coisa. Os sentidos passivos não estão em movimento. Os sentimentos passivos, como diz Maral de Praga, é um movimento espiritual. O mundo espiritual é um mundo passivo. As coisas acontecem. Não precisa falar. Tem uma expressão, Deus se manifesta nas coisas que a gente não se vê. Agora é diferente do mundo material. É mundo ativo. Quando eu falo na matéria, vou construir uma casa. Por favor, só bote no mudo para que a gente possa continuar. Eu vou construir uma casa. Eu vou viajar. Por favor, bote só sem o áudio e o vídeo, só para que a gente não possa ficar pesado no vídeo, por favor. Acho que quem entrou por último agora tem vídeo, acaba atrapalhando, fica pesado na gravação. Por favor. Essa é a grande diferença do mundo passivo, que é as coisas espirituais, e o mundo ativo. Agora a gente vai começar a entender. O mundo ativo eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que me formar, tenho que ter filhos, eu tenho que ter aquilo, tenho que pagar. Tá? Aí, que mundo Moshe Rabbeinu vivia? O mundo passivo, ele era o espiritual. Diz o Midrash, ora, quando Moshe Rabbeinu chega a Midian, vê ele fardado como egípcio, ele vê como com roupas egípcias, o jeito dele egípcio, ele disse, isso aqui é um espião, bota ele na cadeia, diz o Midrash. E Moshe Rabbeinu fica na cadeia. E nisso, todos os dias, Zipora ia levar comida para Moshe. E Moshe Rabbeinu ela vai levar lá e vai encontrar Moshe Rabbeinu fazendo o quê? Lá, meditando. Para trazer Moshe Rabbeinu para esse mundo não era meio complicado, porque ele vivia num mundo paralelo. E olha que ele nem foi para o Matan Torá ainda. Quando ele vai para o Matan Torá, ele já vira um anjo. Nesse período, ele era quase um anjo. Ele é um homem que podia falar com a Kadosh Baruch Hu quando tinha vontade, quando tinha gana. Era um homem espiritual. Ele queria a sua Neshama, a sua alma, tinha uma outra categoria. Por isso, a gente vai ver que Moshe Rabbeinu era considerado um profeta. A gente vai ver que tem Moshe Rabbeinu, o Navi e os restos, os outros. Havia essa separação. Moshe Rabbeinu e os outros profetas. O Maral de Praga vai dizer o status da boca tinha o status da boca, mas não falava. Quer dizer, ele vai falar uma coisa muito interessante.
As estátuas, elas têm boca, mas elas não falam. Peraí, isso é uma crítica? Ou um louvor? Pode pensar. É uma crítica ou um louvor que ele está falando mais atrás? É uma crítica. Não falar se fosse algo espiritual. Não poder expressar fisicamente. Será que Moshe não poderia se expressar? Daquela forma que eu falei, gago. A diferença da palavra é algo material, vem da boca, dos nervos. Você tem que ativar. Para falar, para eu poder estar falando agora com vocês, eu estou mexendo com muitos nervos, muitos membros, músculos da minha laringe, toda para poder falar essa mensagem. E aí a gente vai ver uma coisa. A diferença da palavra material vem da boca. Os nervos, como eu falei, um bom exemplo. A palavra é uma ação. É muito especial. A nossa palavra é diferente, a nossa boca é diferente. Que é a palavra, é a conexão entre o material e o espiritual. A diferença dos outros materiais, dos nossos outros membros materiais, as mãos. Hoje em dia a gente fala pelas mãos, mas não consegue mexer os lábios. As mãos, elas estão obedecendo o intelecto. O cérebro. Mas, diferente das pernas, elas obedecem pulsos no nosso cérebro com as mãos. Essa palavra não. A palavra é algo espiritual, conecta com o pensamento. E com a rua, né, que a gente vai ver. É um conjunto de corpo e alma, né, tudo mesclado. Eu não estou falando daqueles que... Estou falando de palavras quando a gente pensa, tá? Não estou falando daquelas pessoas que não falam sem pensar. Essas pessoas que não falam sem pensar, elas estão perdidas no tempo. Eu estou falando da palavra de uma pessoa que se manifestou o seu corpo com as cordas vocais e agregou a espiritualidade. Uma espiritualidade que vai dar sabedoria. Por isso que a gente vai ver uma coisa bem interessante. A gente está chegando quase no final desse shiur. Quando uma criança nasce, ela fala? Mas, senhores, ela tem boca. Ela tem boca. Ela tem língua. Ela tem... Não tem dente, mas ela vai ter. Depois de um tempo que ela vai falar. Então, é uma demonstração que o povo de Israel estava no Egito, Bené Israel estava no Egito, eles estavam como bebês, só choravam e gemiam. E não tinham eles estavam tão baixos espiritualmente. Ele só, um bebê, não precisa, mas isso não quer dizer que ele não tem boca, que ele não tem língua. 2 horas da manhã você vai ver quem é pai e mãe, como é que eles vão te chamar. Uau! Chorar. Eles vão, se estão doentes, vão gemer, vão babosear, vão soluçar. Esse era o status de Am Israel no Egito, no Mitzrayim. O choro, entendemos, isso não quer dizer que ele não tinha boca, tinha língua, mas era a forma de se manifestar e chegaram até Hashem e fez Hashem recordar o pacto de Abraão
Yitzhak, Baruch Hashem. Baruch Hashem, eu falo, graças a Deus, porque Ele deu para todos nós a forma de falar. Agora, voltando ao seguinte, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele vai entender a sua missão. Que ele precisa tirar esse povo, como que a gente está nesse momento crucial dessa Perashá. Como eu falei, Shemot e a gente vai ver agora a Perashá, Vairá, são a saída do povo de Israel. A gente está começando a subir o nível espiritual, crescer. Como uma criança precisa crescer para poder chegar a falar. E quando a gente fala crescer, e para receber uma Torá, e para entrar na terra de Israel, a gente precisa de um tempo para poder desenvolver, caminhar, babuzar, falar papai, mamãe, seja, para que a gente possa chegar ao Ar Sinai, no Monte Sinai, e receber a Torá, e a gente poder entrar no deserto com Mishkan, e depois entrar na terra de Israel. E essa forma é somente espiritualmente. Diz os nossos sábios, e com essa eu vou terminar a nossa Perashá, o pessoal fala, é sabido que a primeira Geulá, redenção do povo de Israel, foi do Egito. É sabido que a gente vai ter uma segunda Geulá, onde os faraós dessa geração tentam segurar o povo de Israel. Tentam segurar o povo de Israel para que ele possa não sair para receber sua Torá. É parecido a mesma coisa. E vai ser uma Geulá, uma redenção completa. Dizem que a Geulá do povo de Israel no Egito, que foi já um milagre, né? As pragas e o mar se abrindo, foi um milagre que a gente até hoje conta. A segunda Geulá não vai ser, a gente não consegue nem descrever a grandiosidade e a forma como Hashem vai se apresentar nesse mundo. O Moshe Rabbeinu entende isso. A vida dele é essa shlichut, essa missão, e ele começa a ensinar a Torá ao povo de Israel. E a gente vai ver no final do livro de Devarim, que Moshe Rabbeinu, sabendo que vai morrer, ele vai tribo atrás tribo, príncipe atrás príncipe, vai dar uma Torá e vai ensinar. Ele quer saber se os alunos dele estão com a Torá dele. Ele vai morrer. Então, todo rabino, ele se preocupa que a Torá que o rabino está passando continue. Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, rabinos dos rabinos, Moshe Rabbeinu, que mesmo que ele vá embora, ele continua viva. Que Bezat Hashem, que a gente possa saber falar, que a gente possa, através da tefilá, Moshe Rabbeinu era Isha Tefilá, era o homem da tefilá, ele aprende que todas as saídas da vida é a tefilá. É a tefilá. Bezat Hashem, a gente possa entender isso, que a gente possa evoluir nesse sentido, que a tefilá, Hashem, Shomea tefilá. E Hashem escuta a tefilá, escuta as nossas orações. Mas ele não escuta tão facilmente os nossos gemidos, os nossos choros. Precisa subir. É por isso a gente... Rabino, eu não gosto de rezar, eu não gosto de orar, eu não gosto de falar com Hashem. Eu não gosto de fazer tefilá. O que eu vou falar com Hashem? Ele sabe de tudo. Como eu converso com meus alunos. Se meus alunos não falam com o rabino,
não cria uma relação com o rabino, como é que o rabino vai conhecer os alunos? É a mesma coisa, Hashem. Você não fala com Hashem, como é que você vai conhecer o rabino? Como é que você vai conhecer Hashem? E Bezat Hashem, a gente possa crescer em Torá, e crescer em Emuná, na fé em Akadosh Baruch Hu, e que madregou em degrau em degrau. Eu falo isso que eu aprendi lá no Mahomei, nas minhas shivot, no Mahanai, na Yeshiva HaKotel e também no Midrash Faradim. A gente possa. Por isso, quando uma pessoa, quando conhece, ela precisa conhecer primeiro, para depois amar. Então, precisamos conhecer Hashem, e depois a gente ama Hashem. A gente fica nessa situação. Se a pessoa fica, não se mexe, não fala, não faz nada, eu vou para a sinagoga rezar, mas nós não está estudando Torá, está semana. Eu sou judeu, come caché. Eu boto tefilim. Eu estudo Torá. Mas olha, nas minhas relações, eu não gosto de Shimon, eu não gosto de Levi. Eu quero, Bassari, money. Cadê nenhum lá, gente? A gente está atrapalhando a redenção. A gente continua sendo lá aquelas pessoas que estão trabalhando nos tijolos. Não, a gente precisa sair do Egito. Nossa matará não é esse mundo físico. A gente precisa se desenvolver espiritualmente para poder chegar ali lá, Shabbat Shalom, o meu orar. Estou muito contente porque eu consegui passar essa mensagem que eu consegui fazer hoje para vocês, meus alunos queridos. Um grande abraço. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.